Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o pastor Edson, da nossa Igreja Missão Apostólica da Graça, e esse é o programa Fé para Vencer, cujo objetivo é de levar até você, até o seu lar, até a sua família, a bênção de Deus, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de amor. Eu quero convidar você, né, neste momento, para se preparar. Para o final do programa, estarei fazendo a oração. Prepare um copo com água, uma peça de roupa, uma fotografia de quem está fora de casa. Prepare aí a sua carteira profissional, a chave do carro, da casa, que eu estarei orando para Deus abençoar em o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje também quero trazer uma palavra especial a todos vocês, tá? Que daqui a pouquinho a gente vai falar em o nome do Senhor Jesus. Participe de nossos encontros de fé na Igreja Missão Apostólica da Graça. Quarta-feira, oração pela família, às 9 horas da manhã. Sexta-feira, cura e libertação, também às 9 horas. Domingo, louvor e adoração, às 9 da manhã e 18 horas. Venha e traga sua família. Deus tem uma bênção para você. É isso aí, amigos. Vamos então prosseguindo com o nosso programa Fé para Vencer, que vem ao ar toda terça, às 20 horas, e também às sextas-feiras, às 11h30 da manhã, né? Que também é transmitido através do YouTube e do Facebook. Bom, nós vamos já ouvir uma canção, mas antes eu quero ler aqui uma palavra e depois eu fazer um comentário, ok? Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, versículos 11 a seguir, diz assim: E aconteceu que, indo eles a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Disse-lhes: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, nos aguardem aí, nós vamos ouvir uma canção, e após a canção eu vou fazer um comentário aqui, em o nome de Jesus. Vamos lá. De uma criança me parou, olhou-me nos teus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Me pergunto no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.
favor, e não falasse tudo de uma vez. Me perguntou de novo no sorriso que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Participe de nossos encontros de fé, na Igreja Missão Apostólica da Graça. Quarta-feira, oração pela família, às 9 horas da manhã. Sexta-feira, cura e libertação, também às 9 horas. Domingo, louvor e adoração, às 9 da manhã e 18 horas. Venha e traga sua família. Deus tem uma bênção para você. Sua casa do jeitinho que você sempre quis. Sabe aquele sonho de ter um ambiente bonito, organizado e funcional? Na MIC Móveis Planejados, esse sonho vira realidade. Criamos móveis sob medida para sua cozinha, quarto, sala ou escritório, aproveitando cada cantinho do seu espaço, com qualidade, bom gosto e preço que cabe no seu bolso. Aqui você encontra qualidade, estética, tudo pensado para facilitar sua rotina e valorizar sua casa. MIC Móveis Planejados, Rua Sargento Boening, número 45, Loja 1, Castelânia, Petrópolis. Fale conosco agora mesmo pelo WhatsApp. Peça seu orçamento sem compromisso e transforme sua casa hoje mesmo. É isso aí, amigos. Vamos prosseguindo com o nosso programa Fé para Vencer. Nós acabamos de ouvir aí uma música, né? Amar como Jesus amou. Inclusive, eu tenho um videoclipe dela, profissional, em meu canal do YouTube, tá? Em meu canal do YouTube, você que está vendo aí, que é @EdsonBarros424. A gente não passa aqui na TV porque é proibido, infelizmente, né? Mas eu tenho aí também da música Drogas Matam,
Tem o videoclipe aí no meu canal do YouTube, tá bom? Você pode também se inscrever em meu canal, tá? E domingo nós estamos distribuindo a água consagrada, 9 horas da manhã. Vá domingo agora pegar uma garrafa dessa aqui, ó, com água consagrada, para Deus abençoar a sua vida, para Deus abençoar o seu lar, sua família, em nome de Jesus. Bom, nós vimos aqui, eu já li agora há pouco, no Evangelho segundo São Lucas, do capítulo 17, a partir do versículo 11, Jesus passando em determinado lugar, 10 leprosos também passavam por aquele caminho, e nós sabemos que a situação deles era muito precária, né? O leproso naquela época não podia, em hipótese alguma, ficar ou entrar na cidade, e nem tampouco ficar com a família. Eles tinham que ficar no leprosário, ou no deserto, ou no meio do mato, uma situação muito difícil, como também muitos hoje talvez se encontrem em situações semelhantes. Talvez você não tenha lepra, mas tem uma doença que o médico disse que não tem cura. Você tem um problema sério na sua vida, em sua casa, em sua família, em sua vida conjugal. Você está desempregado, você está com a vida amarrada, atrapalhada, você está endividado, você está, enfim, com a sua vida totalmente desnorteada, já perdeu o ânimo para tudo, já perdeu até a vontade de viver, às vezes pensado até em suicídio, às vezes é o vício do cigarro, do alcoolismo, da maconha, da cocaína, das drogas sintéticas, do crack, enfim, você se encontra, ou alguém de sua família se encontra, numa situação complicada. Mas saibam, meus amigos, que existe um Deus, existe um Cristo Jesus, que é a solução. Aqueles homens, quando viram Jesus, de longe eles clamaram: Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Ou seja, eles pediram socorro. Senhor, nos socorre. Olhe para a nossa situação. Talvez é o que está faltando para você. Independente da sua religião, da sua seita, da sua denominação, você precisa voltar-se para Deus, clamar a Deus. Deus falou através do profeta Jeremias, no capítulo 33, salvo engano, verso 3, ele disse o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jesus disse: aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Então é o momento de você buscar, independente de religião, de seita, de denominação, de sua fé. Você está sofrendo? Existe solução para o seu problema. A solução é Deus, é Cristo, não é a religião. A solução não é a nossa igreja, Missão Apostólica da Graça, não é outra denominação. A solução é Jesus, é Deus. Como aqueles cidadãos, né, totalmente desnorteados, banidos da sociedade, porque se eles entrassem na cidade, eles morreriam apedrejados, mas eles clamaram ao Senhor Jesus: Mestre, Senhor, tenha misericórdia de nós. Jesus disse a eles: olha, vão, entrem na cidade, apresentem ao sacerdote, né? E até ofereça a oferta determinada por Moisés. E aqueles homens acreditaram na palavra do Senhor e foram. E quando começaram a caminhar, eles olharam para si, para os seus corpos. De repente, ou repentinamente, seus corpos estavam como corpos ou peles, como a pele de uma criança, totalmente limpa, totalmente sarada, restaurada. Mas por que que isso aconteceu? Porque eles, primeiro, clamaram ao Senhor Jesus. Segundo, eles obedeceram ao Senhor Jesus. Talvez, amigos, é isso que está faltando. Primeiro, você buscar. Se você ficar parado aí, inerte,
A palavra de Deus é a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Não é a verdade em si quem liberta, mas sim o conhecimento da verdade. Ao conhecer a verdade, você será liberto. Então aqueles homens, além de clamarem ao Senhor Jesus, eles foram obedecendo a ordem do Senhor e foram curados. Cada um foi para sua casa, ver sua família, sua esposa, seus filhos, felizes. Mas tinha um que era estrangeiro. 9 deles eram judeus, israelitas, mas um era samaritano. Quando ele olhou para si e viu que estava curado, ele voltou para agradecer ao Senhor Jesus. E quando chegou, aproximou-se de Cristo, o que ele fez? Prostrou-se aos pés de Jesus, adorou, agradecendo ao Senhor Jesus. Jesus perguntou-lhe: escuta, não foram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Os outros 9. Só ele voltou. Então Jesus disse: olha, levanta-te, vai-te em paz, a sua fé te salvou. 2 detalhes bem relevantes aqui. Os 10 foram curados, mas não foram salvos. Aquele cidadão, além de ser curado, aquele samaritano, além de ser curado, ele também recebeu a salvação. Olha que coisa interessante, que coisa tão maravilhosa, né? É isso que está faltando em você, meu amigo, minha amiga. Vamos deixar de lado um pouquinho a religião. Vamos deixar de lado aquela fé religiosa, aquela que você herdou dos seus genitores, progenitores, que às vezes só lhe atrapalha. Aquela fé natural. Vamos colocar a nossa fé, que é dom de Deus, em ação, buscando a Deus. Saia da inércia, saia de onde você está, seja você de Petrópolis, de outra cidade, das cidades aqui circunvizinhas. Venha, domingo, venha buscar a água consagrada. Quarta-feira, oração pela família. Sexta-feira, oração de libertação para quebra de maldição. Saia da inércia, comece a buscar a Deus. Esqueça a religião. Esqueça se você já se escandalizou com alguém, se algum pregador aí, picareta, já acabou com a sua fé. Esqueça isso, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e a sua vida vai mudar. Jesus lhe garante a saúde, a libertação do vício, da doença, da miséria, da opressão, da depressão, da bruxaria, da feitiçaria, do problema que você está enfrentando, ok? Comece a buscar a Deus, faça como aqueles homens, clamaram ao Senhor Jesus, encontraram-se com Cristo, clamaram-no, e além de clamarem ao Senhor Jesus, eles também obedeceram, por isso eles foram curados e foram abençoados em o nome de Jesus. Então se prepare, busquem a Deus, que a vitória é certa na sua vida, independente da sua fé, da sua crença, da sua religião, da sua cor, da sua raça, da sua etnia. Busque a Deus, que a vitória é certa, em o nome de Jesus. Vocês estão preparados? Já se prepararam para a oração? Prepare aí, vamos falar com Deus agora, em o nome do Senhor Jesus. Chegamos ao momento da oração. Prepare seu copo d'água e vamos falar com Deus. Amado Deus e poderoso Pai, Deus, em nome da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele mesmo Jesus que curou aqueles 10 leprosos, eu uso a prerrogativa a mim concedida, outorgada pelo próprio Senhor Jesus, que disse: ide, curai os enfermos, expulsai demônios, fazei milagres em meu nome. Então eu uso dessa prerrogativa agora, meu Deus, em o nome de Jesus, para interceder em favor dos nossos milhares, centenas e milhares telespectadores que estão nos assistindo, que irão nos assistir também, Senhor, através do YouTube, através do Facebook. Ah, meu Deus, visita agora este lar, esta casa, esta família, para quebrar a maldição da doença,
da enfermidade de ordem física ou espiritual, interna ou externa. Meu Deus, o vício do cigarro, da cachaça, da maconha, da cocaína, do crack, das drogas sintéticas, a opressão, a depressão, a vontade de morrer, de suicidar-se, enfim, meu Deus, a maldição hereditária ou congênita que esta pessoa está carregando em seus ombros, está carregando em sua vida, em seu lar, em sua família. Em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Visita os hospitais, meu Deus, visita também, ó Pai, todos aqueles que estão em uma UTI ou CTI, visita também nosso querido ex-presidente Bolsonaro, que está em uma situação difícil, complicada, dando saúde e proteção a ele. O Senhor sabe o que está acontecendo com ele, quebra toda a barreira, toda a maldição, abençoa, visita os presídios, visita as cadeias, visita o povo petropolitano, o povo em geral, dando saúde, paz, amor, felicidade. Abençoa a peça de roupa, esse copo com água, a chave do carro, da casa, esse documento, essa carteira profissional, este lar, esta casa, esta família, e que todos sejam completamente abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim seja. Amém. Amém, amigos? Tomem da água, como esta aqui, ó, em nome de Jesus. Essa água está consagrada, está abençoada. Tome da água e receba a sua saúde, a sua libertação. Bom, nós temos reuniões, por enquanto, quartas, sextas e domingos, às 9 horas da manhã. Acredito eu que a partir do mês de julho, nós vamos colocar de manhã e à noite, às 9 da manhã e 19 horas. Mas por enquanto, são apenas 9 horas da manhã. Ok? Até a igreja crescer mais, porque em junho vamos fazer a festa do nosso primeiro aniversário e com certeza Deus estará abençoando. Quarta-feira, oração pela família. Sexta-feira, você pode levar a peça de roupa, chave, documento da pessoa. Sexta-feira, oração para cura, libertação. Domingo, louvor e adoração. E a água consagrada. Estou domingo distribuindo uma garrafa como esta aqui, ó, consagrada, para você levar para a sua casa e abençoar você, seu lar, sua família, seu casamento, seus filhos, abençoar aquela pessoa doente, perturbada, oprimida, aquela pessoa que tem qualquer tipo de problema, talvez está envolvida até no mundo, né, do tráfico e tanta coisa ruim, talvez às margens da lei, talvez esteja até encarcerado. Vá buscar por esta pessoa. Deus tem a bênção, Deus tem a vitória para ela, para você. Assim como Jesus curou aqueles 10 leprosos, Ele vai curar por você também, Ele vai libertar a sua família. Mas você precisa sair dessa inércia, sendo um pouco prolixo aqui, redundante, saia dessa inércia. Não fique parado, coloque a sua fé em ação, busque a Deus, procure. Não precisa ser só a minha igreja, procure uma igreja mais próxima de sua casa, onde você goste, onde você possa receber uma oração, você possa ser abençoado. Ou então compareça em nossa igreja, está aí o endereço, ó, está aí no vídeo aí, ó, Rua Sargento Boinin, 45, Castelânia, Petrópolis, tá? Vá buscar a Deus por você, pela sua família. E pode ter certeza, a Bíblia diz assim, ó, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Para Deus todas as coisas são possíveis. Aquilo que é impossível ao homem, para Deus é possível. Não importa a dimensão do seu problema, creia, tenha fé, busque a Deus, não deixe o demônio amarrar sua vida. Às vezes, se você tem vontade de ir, no dia de ir, vem o demônio, coloca uma dor de cabeça, uma dor na perna, ou envia alguém lá na sua casa para você não ir à casa de Deus. Saia disso, busque a Deus domingo, especialmente domingo, vá buscar a água ungida, consagrada, e eu tenho certeza que Deus tem a vitória para a sua vida, tá bom? Rua Sargento Boinin, 45, Castelânia, Petrópolis, Rio de Janeiro, tá? E se inscreva em meu canal do YouTube,
e seja abençoado também em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos. Sexta-feira também, 11h30 da manhã, estaremos aqui com o programa Fé para Vencer. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Um abraço do seu amigo pastor e cantor Edson Barros. Até lá, se Deus quiser, e viva Cristo para sempre. Participe de nossos encontros de fé na Igreja Missão Apostólica da Graça. Quarta-feira, oração pela família, às 9 horas da manhã. Sexta-feira, cura e libertação, também às 9 horas. Domingo, louvor e adoração, às 9 da manhã.